Boa noite, pessoal! Chegando para mais uma live. Enquanto o pessoal está chegando aí, eu vou compartilhar aqui nas redes sociais e a gente já dá início ao trabalho. Hoje falando sobre efeito borboleta. Uma sacada que eu tive no final de semana e que me trouxe à tona várias coisas e eu quero compartilhar com vocês o que isso significa. Efeito borboleta. Hoje, boa noite a todos que estão chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre o efeito borboleta. Curtam, compartilhem a live, é o que eu estou fazendo agora. Quanto mais gente curtir, mais compartilhar, mais longe ela vai. Só um minutinho, gente, que eu vou compartilhar aqui e a gente já começa o nosso trabalho. Legal que todo mundo está chegando aí. Vamos hoje, boa noite a todos que estão chegando. Hoje nós vamos falar sobre efeito borboleta. Uma sacada que eu tive no final de semana, que foi muito legal, me trouxe à tona várias coisas e eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito disso. Boa noite a todos que estão chegando aí, obrigado pela audiência. Eu vou só compartilhar aqui nas páginas e a gente já começa. Te dá um tempinho, o pessoal vem chegando. Vamos compartilhando, vamos curtir aí. Gente, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre efeito borboleta. Ó, a Aparecida botou um monte de borboleta ali, ó. Boa noite, Adriane. Boa noite a todos que estão aí, boa noite a todos que estão participando da live. Para mim só tenho muita gratidão a todos vocês que acompanham o trabalho e que venham uma palavra, sabe, é muito legal, uma palavra, uma frase que faça sentido para vocês. Sempre quando eu termino a live, eu sempre fico bastante tempo depois respondendo as pessoas, elas entram em contato, querem falar alguma coisa, querem trocar alguma ideia, fica à vontade de vocês também. Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, coloquem nos comentários e a gente vai falando por aqui, tá? E a gente vai compartilhando ideias, é isso que é o barato, né? Ninguém é melhor do que ninguém sabe mais do que alguém. Na verdade, estamos todos conectados e a gente está em busca de algo maior. A Márcia, abraço para Pantano, um abração para todo mundo de Pantano aí que prestigia, que gosta do trabalho, para Santa Cruz, Vera Cruz, Rio Pardo, sabe, toda essa região aí. Muito obrigado mesmo, gratidão, gente. Olha só, para começar a falar sobre o efeito borboleta, eu vou contar para vocês uma história. Eu estava lá na casa da minha filha no final de semana e daí tem um pomar lá que o seu Ernesto, que é o avô dela, plantou, cheio de flores. E eu fiquei impressionado assim, ó, com a quantidade de borboletas que tinham lá. Inclusive eu tirei algumas fotos, até posso compartilhar com vocês depois, e as borboletas vieram bem pertinho de mim, sabe? E foi muito legal, assim, tinha, cara, muita coisa legal, assim, que passou na minha cabeça naqueles instantes. Eu tava tirando as fotos e percebendo o que estava acontecendo, entendendo o que estava acontecendo. E veio muitas borboletas de diversas cores. E o que é interessante? Há algum tempo atrás eu já tinha lido um livro do Paulo Coelho que falava sobre isso. Falava sobre a lição da borboleta. E a lição da borboleta consiste no seguinte. Diz que essa é a história, tá? Que uma pessoa estava olhando a borboleta saindo do casulo. Então ela fez um esforço muito grande para abrir um pedacinho do casulo. E ficou batalhando e não conseguia abrir mais o casulo. Não conseguia, não tinha mais forças. E daqui a pouco ela parou.
E essa pessoa que estava preocupada com o que estava acontecendo com a borboleta, foi lá, pegou uma tesourinha e rasgou o casulo. Rasgou todo o casulo e a borboleta saiu dali. Então, quando ela saiu, ela tinha um corpo muito pequeno e as asas estavam, o corpinho estava murcho assim, e as asas estavam bem pequenininhas. O que aconteceu? Ela ficou naquele estágio ali. O que a gente tira de lição disso tudo? E daí eu vou buscar aqui no texto, né? O que a gente tira de lição para a nossa vida? Muitas vezes a gente tem algumas dificuldades na vida, mas essas dificuldades nas nossas vidas, elas têm um porquê. O que aconteceu com essa borboleta? No que o homem ajudou ela a sair do casulo, né? Ela perdeu as forças, ela não conseguiu progredir na sua vida. Muitas e muitas vezes a vida vem na nossa direção e faz isso com a gente. Ela tira as nossas forças, que a gente tem que dar uma parada, dar uma respirada e ir de novo. Mas qual é o intuito? Quanto mais ela trabalhasse ali, isso foi uma forma que a natureza, com toda a sua sabedoria, fez com que ela conseguisse, com um pequeno esforço ali, abrir aquele cantinho, e cada vez que ela trabalhasse aquilo, o corpo dela ia tomando força e as asas também iam tomar força para que ela saísse do casulo e voasse. Quantas e quantas vezes a gente sente uma dificuldade ou outra e a gente para? Talvez usando uma analogia muito simples, mas quantas e quantas vezes a gente olha para o tamanho do desafio e a gente vai trabalhando e chega uma hora que não tem força. Boa noite, Eliane. Boa noite, Cássio. Boa noite, Rose. Boa noite para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Quantas e quantas vezes a gente trabalha num esforço descomunal e parece que não sai do lugar. Na verdade, a gente está criando musculatura, a gente está criando um fortalecimento para que em algum momento a gente tenha um obstáculo maior, a gente tenha um desafio muito maior, a gente tenha musculatura para aguentar esse trabalho maior. Oi, Jane, seja bem-vinda. Então, pare e pense. Quantas vezes nós somos as borboletas querendo sair do casulo? Quantas e quantas vezes a vida é o casulo? E a gente tenta sair dali e não consegue. Esse é o efeito borboleta. É sobre isso que a gente vai falar hoje. As pessoas sempre me perguntam, Marcelo, como é que a gente faz para enfrentar isso? Porque eu vejo isso há 1, 2, 5, 10, 15 anos a mesma coisa. Como é que a gente faz para sair desse casulo? Como é que a gente faz para sair dessas coisas que nos prendem, que nos encarceram? E sobre isso também, gente, veio muito claro para mim um trabalho que eu já venho fazendo há mais tempo, e que agora as pessoas estão me procurando para isso, tá? Que seria um trabalho para que a gente, numa conversa, basicamente é um seminário, mas numa conversa, a gente consiga tirar dúvidas sobre isso. Porque muitas vezes a gente acredita que é só as nossas ações aqui na Terra, muitas vezes a gente acredita que é só lá no lado espiritual, e a gente não consegue fazer esse contraponto. E tem muitas dúvidas a respeito disso, de como a gente consegue evoluir ao longo do tempo, como a gente consegue ver outros caminhos para a nossa jornada e que a gente consiga entender o que é uma coisa, o que é outra, o que a gente precisa fazer aqui para ficar melhor aqui, qual é a zona de equilíbrio, o que a gente precisa necessariamente parar para pensar sobre as nossas vidas nos dois lados. Porque só um lado não vai funcionar ou só o outro também não vai funcionar. Então, na semana que vem, na terça-feira, dia 5 de fevereiro, eu vou fazer um seminário para 20 pessoas. Somente 20 pessoas.
tá? Se você quiser saber mais informações, entre em contato comigo ao final da live que eu vou falar. É um seminário somente para 20 pessoas na terça-feira que vem, dia 5 de fevereiro, tá? Então, acredito que a gente vai fazer as inscrições aí mais 1 ou 2 dias, onde eu vou explicar como é que vai acontecer, como é que vai ser, mas são 20 vagas só, tá? Para quê? Para que a gente tenha um bom período para a gente falar sobre assuntos relacionados a isso, para a gente entender mais sobre esses assuntos, e eu deixei aqui separado, ó, uma prévia do que a gente vai falar lá. Propósito e missão de vida, sinais do universo, relacionamentos e família, exame da consciência, espiritualidade na prática, o segredo da gratidão, karma e seus desdobramentos. Esses são 7 assuntos que a gente vai falar, tá? Eu acredito que a gente começa às 7 horas e vamos até umas 10h30 da noite. Então, aproximadamente 3 horas e meia de seminário, falando sobre esses assuntos e fazendo esse link entre o que a gente vivencia no nosso dia a dia, o que a gente vivencia na nossa jornada e que tem os reflexos no lado espiritual e também os reflexos do lado espiritual na nossa vida diária. As pessoas sempre me perguntam essa correlação. Lá nesse seminário eu vou explicar passo a passo como a gente identifica isso, como a gente entende isso. E o efeito borboleta é isso. Quantas vezes a gente fica aprisionado nesse casulo e a gente não sabe como sair dele. A gente não sabe como. Por quê? Porque a gente não desenvolveu ainda a musculatura necessária para sair dali. Eu entendo claramente isso. Na nossa vida vai ter momentos que a gente vai precisar desenvolver habilidades que a gente nunca desenvolveu. Nós vamos precisar sair da nossa zona de conforto, fazer esse apanhado, buscar essas informações e mudar algumas coisas. E aí é que tá. A mudança exige de nós um comprometimento muito forte, lado pessoal e profissional. A Cassiele está perguntando onde vai ser o seminário. Vai ser aqui em Santa Cruz, tá? Vai ser aqui em Santa Cruz na próxima terça-feira, das 7 da noite até as 10h30 da noite. Tá? São 3 horas e meia de seminário, tá? Ana Paula, eu quero. Ok, Ana, depois no final da live eu já entro em contato com você. Quem quiser mais informações, quiser participar, só entrar em contato comigo no final da live. Serão 20 vagas, agora 19, tá? Ó, e o Rodrigo está perguntando, e como desenvolver? Exatamente, Rodrigo, respondendo ao Rodrigo, respondendo a todas as pessoas, tá? A gente vai ter horas que a gente vai precisar se desenvolver em habilidades que a gente não sabe ou que a gente não conhece. Tem uma coisa que eu uso muito forte no Conexão, é a seguinte frase, que é do Paulo Vieira. Se você não tem alguma coisa é porque você não sabe. O que você soubesse, você já teria. Então, esse é o contraponto. É mais ou menos isso que a gente precisa parar e pensar. Se tem algumas coisas que eu não sei, eu preciso buscar recursos para saber o que é. Imagina que todos nós fôssemos ajudados, assim como a borboleta, que viesse alguém e cortasse o nosso casulo. Como que a gente ia desenvolver essa habilidade? Nós íamos ficar com o corpo menor, com as asas atrofiadas e a gente não ia sair do lugar. Então, a natureza é muito sábia. Assim como a natureza é sábia, a nossa vida também é muito sábia com a gente. Quando a gente tem esses desafios, a gente precisa desenvolver musculatura suficiente, nós precisamos desenvolver habilidades que a gente ainda não tem, ou acredita que nunca terá, porque eu já vi gente dizendo assim, ó, mas isso eu não consigo fazer. E o que eu sempre falo? Beleza, o teu cérebro e o universo estão concordando com você sempre, em todas as ocasiões, em todos os momentos. Se você acredita que você não consegue, o seu cérebro está dizendo assim para você, o universo está dizendo assim para você. Agora, se você se propõe seriamente a desenvolver habilidades que você ainda não tem, que você ainda não possui, você realmente desenvolve
desenvolve o teu organismo de uma forma maior, que você consegue sair desse casulo, consegue abrir as suas asas e voar voos mais altos. Pense nisso. Quantas vezes você ficou tempos e tempos e tempos da sua vida procrastinando porque acreditou que não dava, acreditou que não dava, acreditou que não dava, e depois você toma uma atitude em relação à sua vida, vai lá e faz aquilo que faz o teu coração vibrar, tu vai para frente e daí tu olha para trás, passado um tempo, e olha para trás e diz assim, bah, mas eu podia ter feito muito tempo antes. Por que eu não fiz isso antes? A grande maioria das pessoas sofre do remorso pós. O remorso pós é esse, é olhar e dizer assim, ó, bah, mas eu podia ter feito há muito tempo e eu não fiz. Que bênção agora que eu fiz isso na minha vida. Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Então, pense nisso. Essa sacada da borboleta me fez pensar muito nesse final de semana a respeito dessas conotações e de tudo que a gente faz com relação à nossa vida e que muitas e muitas vezes a gente não entende. Então a gente se sente preso, se sente encolhido, a gente quer sair, mas a gente lutou até um determinado momento que a gente cansa. E todos nós cansamos. Todos nós nessa busca por uma melhoria, busca por uma guinada de vida, a gente para, a gente cansa. E muitas vezes está pertinho, porque a gente já fez uma abertura no casulo. Então a gente precisa trabalhar e ir abrindo cada vez mais e rasgando esse casulo para justamente enxergar melhor a sua vida, enxergar os seus relacionamentos, enxergar o seu trabalho, a sua missão de vida, seu propósito. E o pessoal me pergunta, propósito e missão de vida são as mesmas coisas? Não, elas não são as mesmas coisas. São coisas completamente diferentes. Lá no seminário a gente vai falar sobre isso, tá? Então, gente, o efeito borboleta é esse. É a gente parar e pensar nas nossas vidas o que a gente gostaria de mudar, que a gente não muda há 1, 2, 5, 10, 15 anos. E uma coisa, se a gente não para e pensa sobre as nossas vidas de uma maneira muito prática, parar e pensar sobre a sua vida, é uma coisa que eu também falo muito lá no Conexão. Se você não parar para pensar sobre a sua vida muito provavelmente vai te parar para você pensar nela. Estava conversando com uma amiga minha, ela está passando por um desafio muito grande, agora com um familiar dela, e ela falava isso, que tanto ela quanto o familiar dela nunca pensaram sobre muita coisa, iam só levando a vida, como a maioria de nós faz durante muito tempo da sua vida, durante um tempo ou durante todo o tempo. A gente vai só levando. A gente vai levando, vai trabalhando, vai construindo família, vai fazendo as coisas e achando que está tudo certo. Aí chega um determinado momento que a vida nos para a gente pensar sobre as nossas vidas, pensar sobre o que nós estamos fazendo de verdade da nossa existência. E se talvez você não passou ainda por isso, talvez um dia você passe. Você pode achar também que isso é bobagem, que isso não faz o menor sentido. Talvez algum dia faça. Então, vamos parar para pensar nisso? Vamos parar para pensar sobre as nossas vidas? Essa é a grande reflexão. Será que a gente quer que alguém nos ajude mais? Que a gente tenha uma ajuda de uma tesoura cortando o casulo? Ou será que, na verdade, o grande propósito é a gente desbravar esses caminhos, é abrir esse casulo e seguir a vida? Lá no Conexão Positiva a gente fala muito sobre isso, sobre abrir os caminhos. Várias das pessoas que eu estou vendo que estão online aqui participaram do Conexão e sabem do que eu estou falando. E nos próximos dias a gente vai colocar os depoimentos de quem participou do Conexão e que vai ser anjo no próximo Conexão. É justamente sobre isso. É parar um dia da sua vida para pensar na sua vida.
E os caminhos é você que escolhe, da maneira que você acreditar que você precisa escolher. Ninguém escolhe nada para ninguém. A gente tem caminhos. Caminhos que vão fazer o seu coração vibrar, aquilo que você gosta de fazer, e você vai seguir. O que o Conexão faz não é nenhuma mágica. O que o Conexão faz, na verdade, é jogar uma luz sobre a tua vida. E você vai ver lá quais os caminhos que você quer seguir. De que forma você quer seguir, em que tempo você quer seguir. Porque as pessoas também me dizem assim, tá, mas essas mudanças acontecem rápido. Depende de cada um. Pode acontecer de uma semana para outra, de um mês para outro, de um ano para outro. Daqui a 2, 3 anos. Aí depende de você, da sua vontade, do seu tempo, do seu entendimento, da sua vontade de querer de verdade sair do casulo. Porque romper o casulo gera medo, angústia, ansiedade. A gente não sabe o que está por vir. Nós não entendemos o que está por vir. A gente só pensa no trabalho, no esforço que a gente está fazendo agora para romper o casulo. Mas não sabe o que está por vir. Mas muito provavelmente, depois de rompido o casulo, que você saiu para voar, livre, leve e solto, você olha para trás assim, aquelas pausas que eu dei, aqueles descansos, eu devia ter trabalhado mais. Esse é a grande fortuna da sua vida. É olhar para trás e dizer assim, ó, eu fiz. Sem arrependimento. Porque cada um vai ter o tempo de romper o seu casulo. O tempo de romper as suas amarras internas. O único lugar que a gente pode ficar preso de verdade é na nossa mente. E quantos de nós já nos vimos presos a coisas que hoje a gente olha para trás, rompido os casulos, a gente olha para trás assim, eu devia ter feito muito tempo antes. Mas isso não é negativo, tá? A grande maioria diz assim, mas isso é negativo. Não, não é. É você olhar para a sua vida e ver que você mudou, que você fez mais, que aquilo fez um diferencial na sua vida e que hoje você é o que você é, porque você rompeu os casulos que estavam na sua vida, um por um, e hoje você construiu uma vida diferente. Mérito seu. Parabéns. Então, pare e pense. Assim como a natureza dá um casulo para que a borboleta ela de fato exercite os seus músculos e saia dali linda e maravilhosa. Quantas vezes a vida faz isso com a gente? E em vez da gente trabalhar, da gente se esforçar e fazer a diferença, a gente fica chorando pelos cantos, a gente fica acreditando que tem uma nuvem na nossa cabeça e a gente não consegue desenvolver a musculatura necessária, a gente não consegue desenvolver o nosso eu, o que é necessário para romper essas barreiras. Boa noite, Vanessa. Então, gente, eu acredito sinceramente, boa noite, Isabel, que o Conexão Positiva traz isso para nós, traz essa vivência, esse outro olhar, faz esse despertar, e não é só lá no evento, tá? As pessoas sempre perguntam, tá, mas o evento faz as pessoas mudar? Não. O evento não faz ninguém mudar. Mas ao longo do tempo, você vai entender. E hoje eu conversava com uma amiga minha, e ela falava o seguinte para mim, que foi muito legal, que eu sempre falo lá no Conexão sobre chaves. Chaves que vão girar, chaves que vão... E daí ela mesma dizia, mas que chave que vai virar? O que é isso de chave que vai virar? E hoje, passado algum tempo, ela diz assim, agora eu entendi a tal das chaves que tu falou que iam girar. Porque as chaves foram girando ao longo do tempo. Então, é importante que a gente entenda que o Conexão é uma ferramenta que vai te proporcionar, dentro do teu entendimento, dentro das tuas capacidades
e dentro do teu tempo o que você quer para a sua vida. E a partir daí, você vai tomar os caminhos que você acredita que precisa, ou vai tomar os caminhos que lhe cabem, que são necessários para a sua vida. Mas que muitas chaves vão girar, vão. Que muita coisa vai acontecer, vai. Pode ter certeza. Porque todas essas pessoas, e no Conexão eu já treinei mais de 1.100 pessoas. E absolutamente 99% delas falaram comigo depois e demonstraram isso e fizeram depoimentos, enfim, falando sobre o que foi o Conexão. E é essa experiência que a gente quer levar. Dia 23 de fevereiro, vagas limitadas, faça já a sua inscrição, tá lá. Efeito borboleta, que é o que a gente está falando hoje, gente. Então, você parou para pensar na sua vida? Boa noite, Simone. Você parou para pensar assim, ó, quantas vezes você estava num casulo? Quantas vezes você se sentiu preso, amarrado dentro da sua vida? Quantas vezes? Pois é, efeito borboleta. E falando nisso, eu vou fazer um seminário na próxima terça-feira, das 7 da noite às 10h30 da noite, um seminário sobre efeito borboleta. Que é a gente conseguir entender tudo que acontece na nossa vida de uma forma diferente. Uma coisa que é uma missão para mim, é levar esse conhecimento para as pessoas, tá? Serão apenas 20 vagas. Entre em contato que eu vou passar maiores detalhes, maiores informações. Vai ser aqui em Santa Cruz o seminário. Serão 3h30 de seminário, apenas 20 vagas. Se você quer participar, entre em contato comigo, tá? E nesse seminário a gente vai falar mais sobre esses efeitos. Efeitos é o que, gente? Efeito assim, ó, a gente entender essa balança entre espiritualidade e a nossa vida material. Conseguir entender isso. Nem só de um lado e nem só de outro. Como é que a gente faz esse equilíbrio? A gente vai falar sobre isso. E os temas são propósito e missão de vida, sinais do universo, relacionamentos de família, exame de consciência, espiritualidade na prática, o segredo da gratidão, karma e seus desdobramentos. É sobre isso que a gente vai falar. Serão 3h30 de um seminário incrível falando sobre isso, tá? Várias pessoas já tinham me perguntado sobre isso e eu resolvi fazer na próxima terça-feira, dia 5 de fevereiro. Se você quer participar, entre em contato comigo. Vagas limitadíssimas, tá? 20 pessoas só, para a gente poder trocar bastante informação e estar lá junto com vocês. Então, gente, o que eu queria falar com vocês a respeito do efeito borboleta era isso. Espero sinceramente que tenha encaixado em algum momento da sua vida, que aquilo tenha feito sentido para você, porque fez muito sentido para mim essa sacada da borboleta no final de semana. Fez muito sentido, tá? Quem quiser as fotos aí pode me pedir que eu mando. Hoje ainda estava olhando as fotos, ficaram fantásticas e são várias fotos. Eu posso mandar para vocês. Quem quiser pede aí as fotos que eu mando, tá bom? E logo mais eu vou escrever um texto a respeito disso e quem quiser é só botar ali no texto. Eu quero que eu mando direto para quem pediu, tá? Falando um pouquinho mais sobre efeito borboleta. Então vamos desabrochar, vamos sair dos casulos. Os casulos que nós mesmos criamos para as nossas vidas, vamos sair desse casulo, vamos fazer a força que precisa fazer, vamos desenvolver exatamente o que a gente precisa desenvolver dentro da gente para romper esse casulo e ter uma vida mais tranquila, mais feliz, mais próspera. E quando eu falo em prosperidade, é um entendimento geral de tudo. Saúde, paz, alegria, felicidade, curtir os momentos, tudo isso tem a ver com a gente sair dos nossos casulos. E olha, eu sei por mim, eu tinha vários casulos, inclusive o casulo dentro do casulo. Então quando eu rompia um, eu olhava para fora e tinha outro casulo. E daí eu precisava desenvolver mais musculatura, eu precisava me desenvolver mais, ter mais força para romper. E daí eu saía do outro casulo e olhava para fora e tinha outro casulo. E assim foi.
Durante muitos anos da minha vida, fiquei nisso, sabe? Brigando com os meus casulos. E muito provavelmente algum de vocês aí deve estar brigando com os seus nesse momento, tentando entender um pouco mais sobre a vida, sobre o que acontece, tentando entender esse mundo louco que tem entre o céu e a terra, que a gente não consegue decifrar direito. É sobre isso que eu vou falar lá também, tá bom? Espero do fundo do coração que alguma frase, alguma colocação tenha feito real sentido na sua vida. Minha eterna gratidão a todos vocês que acompanharam a live até agora. Se precisar de mais informações, entre em contato comigo, que a gente vai conversando aí a respeito disso, tá bom? Gratidão, beijo no coração de cada um de vocês.